Fala pessoal, beleza? Aqui eu mais uma vez usando essas ferramentas para poder aprender um pouco mais, para poder entender um pouco mais sobre muitas coisas e me divertindo muito. Esse é mais um vídeo, eu realmente quero muito ver os resultados. Como eu fiz e mostrei para vocês nos últimos vídeos, é muito interessante correlacionar as imagens para que uma referência esteja na outra. Então eu vou continuar esse exercício para que a gente possa entender e aprender realmente juntos fazendo essa leitura, tá bom? Nesse momento nós estamos no terceiro versículo da Bíblia. Se a gente for fazer uma tradução livre desse versículo Deus disse, haja luz e houve luz. Vamos lá então. A gente copia esse texto, a gente precisa sempre estar referenciando as imagens, então eu clico aqui na última imagem, eu copio o endereço dela, eu vou acionar o recurso, eu adiciono a imagem para que ele possa utilizar a imagem como referência. A gente já viu no vídeo anterior que a imagem de referência ela traz elementos que criam um contexto de continuidade. A exemplo dessa imagem acima que vocês estão vendo foi a presença do amarelo, que não havia na imagem originalmente criada sem a correlação, e que tem total importância, representando como se esse Espírito Santo, como a gente fez a interpretação na imagem superior, realmente estivesse pairando sobre a Terra, com a luminosidade amarela que foi apresentada no momento da criação. Então, nesse momento, Deus disse, haja luz e houve luz. Eu não sei se as aspas aqui, elas podem apresentar algum problema para a inteligência artificial, tá? Eu tô vendo que tem um erro aqui, que a aspa está terminando antes. Então eu vou fazer essa correção para que esteja um pouco mais adequado. Eu não sei se isso pode impactar em algo. Eu vou fazer vídeos também explicando essa plataforma melhor, para que todos nós entendamos dela de forma adequada, assim como a gente possa aplicar aqui os melhores recursos possíveis. Vamos lá. Vamos nessa. Aguardando para esperar, 0%. E nesse momento, a inteligência artificial da Midjourney está criando a frase Deus disse, haja luz e houve luz. Cara, eu tô impressionado como uma imagem como essa que vocês estão vendo em tela agora já ela me empolga, porque é o que quando eu leio essa frase, Deus disse, haja luz e houve luz, eu vejo algo muito parecido com o que ele está criando. E o processo de criação, ele vai ali ganhando características que são bem interessantes e me chamam a atenção. E algo que também está sendo muito interessante é o fato de poder, após a criação inicial, gerar as variações a partir de uma escolha que realmente consegue fazer a aplicação de interpretação mais bem adequada. Como vocês podem ver aqui nessa imagem que foi criada, a gente tem aqui, vou sempre abrir o original para a gente poder ver a imagem maior. Nesse momento, a gente tem, na terceira imagem, um farol. Até agora não se foi falado de nenhuma construção feita pelo homem, como no caso de farol, então vou descartar imediatamente essa. A primeira, para mim, está muito, muito interessante, porque é como se a existência da luz, ela já separasse mesmo, né, as trevas, então eu vejo ali também algo bem interessante nesse sentido, eu gostei. A segunda, a nuvem ali, né, na ideia de construção, parece um vulcão, mas eu vejo como o conceito da luz algo mais amplo. Aqui está sendo luminescência e não necessariamente luz. E o quarto, eu acho que já tem ali um conceito de árvore que não está muito bem aplicado ainda. Então, eu acredito que a melhor aplicação aqui é, de fato, a primeira, porque ela aparenta aquela visão que a gente tinha de cima da Terra quando criada, e ela aí sendo também impactada pela luz. Então, eu acho que ela é a melhor de todas que a gente tem. Eu vou pedir que o sistema gere as variações da primeira. Vamos lá. Ele está gerando já em 56% e nesse momento ele terminou a geração de variações. Quando a gente faz aqui uma comparação dessa imagem, houve um pouco de perda do amarelo. Vamos dar uma olhada aqui nela. Houve um pouco de perda do amarelo. Na segunda imagem houve um pouco de desfoque, mas a luz está representada de forma mais forte. Mais uma vez, no terceiro apresenta algo parecido com árvores e eu não quero construir esse tipo de contexto, e na última também. Então, a primeira aqui ela apresenta-se como a melhor, então vamos utilizar a primeira, e na primeira a gente vai fazer o upscaling. O interessante do upscaling é ver a inteligência artificial trabalhando em cima de algumas características e criando uma nitidez maior na imagem. Existem diversos parâmetros que a gente pode utilizar aqui, como por exemplo, o tamanho da imagem. E aí nesse caso aqui eu simplesmente estou deixando a inteligência artificial deliberar. Ela está utilizando algo em parte realista, mas também com características de hiperrealismo.
Uau! Eu estou um pouco insatisfeito com a possibilidade da inteligência artificial modificar as nuvens para árvores. Uau, ele está criando reflexo na água. Tá ficando lindo. 93% e 96%. A ferramenta a Midjourney, ela tem alguns recursos de controle. Como eles falam várias vezes, a plataforma precisa ser sustentável tecnologicamente. Ou seja, ela precisa garantir que ela poderá ser usada pelos usuários. Então, ser nessa velocidade é o que eles conseguem prover. Quanto maior for aumentado o poder de computação, mais rápido isso vai acontecer. Isso está sendo processado na nuvem, não está sendo processado no meu computador. E, consequentemente, eles vão fazer para mais pessoas de forma mais escaláveis. Por isso que ele aparentemente, em alguns momentos, parece ser lento, mas isso aqui, para mim, já é muito rápido. Um processamento de rede neural tão extensivo como isso aqui para mim, é muito interessante. Então vamos dar uma analisada na nossa imagem original. Uau. O que me preocupava aconteceu. Do lado direito, prioritariamente. Ele tentou fazer das nuvens árvores. E eu não queria que isso acontecesse. Isso vai ser um aprendizado. Existem alguns recursos para você aplicar na plataforma para você modificar isso. Então eu vou deixar que isso seja uma livre interpretação. Eu não vou fazer correção. Eu vou seguir com isso, que pode ser um aparente equívoco, mas que talvez em um outro momento de construção dessa linha do tempo, eu seja realmente muito mais cuidadoso, podendo inclusive descartar uma imagem. Nesse caso, não, eu vou mantê-la. Então a gente já fez a nossa variação e nosso upscaling, e essa aqui eu não gostei tanto, eu vou reagir com o rostinho, com a carinha, e não com a carinha de coração, porque eu realmente espero que a inteligência artificial entenda, e isso é válido, ela vai entender que eu estou menos satisfeito com o que ela fez agora. Vamos lá então, continuando o nosso processo. Eu acredito que esse vídeo a gente consegue fazer 2 versículos, então aqui vamos nós. O 4º versículo do livro de Gênesis, ele traz a seguinte frase: Deus viu a luz e viu que era boa. A gente tem aqui a nossa última imagem. Lembrando, a gente sempre clica nela, copia o endereço dela e parte para a construção em cima da última imagem que foi feita. Lembrando, mantendo as correlações. O nosso versículo atual é: Deus viu a luz e viu que era boa. Essa é a primeira vez que os sketches que ele me apresenta não são tão bonitos como os demais. Talvez por ele ter pego uma referência muito grande da imagem anterior. Vamos dar aqui uma olhada na imagem anterior. A imagem anterior é essa. E nesse momento, Deus viu a luz e viu que era boa. Uau, a 4ª tá ótima. Mas vamos fazer essa análise juntos. 76%, 93%. Cara, e é super legal como a inteligência artificial ela vai criando. A primeira, ela já cria ali um chão. Eu não sei se é o melhor momento para a gente ter já algo mais concreto e com um formato quadrático tão retangular, tão certo. Assim como a segunda, a gente já vê ali uma porta, então eu não quero também trabalhar. Eu achei que o terceiro é bem interessante, até pela curiosidade da inteligência artificial ter apresentado Deus como deusa. Eu gostei muito, tá? Mas, seguindo aqui o que a gente está avaliando de correlação e tudo mais, não tem como não escolher a 4ª. Essa imagem de cima, a questão do viu, criou a luz e viu. Então a gente tem luz e tem uma luz direcionada representando o V, é muito interessante. E quando mostra ali a questão do separou a luz das trevas, eu diria que na primeira imagem está separando, na terceira imagem já viu o que aconteceu, mas na 4ª imagem está de fato acontecendo. Ali tá, a luz ela é muito forte, a luz ela vence as trevas sempre. Eu não consigo enxergar uma situação, até consigo no universo, mas de forma mais generalista é pouco comum as trevas vencerem a luz. Ou seja, quando você liga um mínimo ponto de luz, aquilo ali já ilumina e é perceptível a longas distâncias para o ser humano. A luz sempre vence as trevas. Mas olha que legal, eu gostei, achei a imagem muito bonita, ela me traz paz, ela me traz calma. Eu acho que ela representa bem o que queria ser feito nesse momento e irei utilizá-la. Lembrando, sempre que a gente gera uma imagem, a gente vai gerar as versões dela. Então eu vou aqui para gerar as versões baseadas na imagem 4. Uau! 39%. Eu gostei dele estar ali montando as duas nuvens como forças, mas eu não quero que ele dê tanto detalhe para não criar novamente a ideia de coisas geométricas. Pelo visto, ele está se baseando muito na questão da estrada. Eu não vejo um problema tão grande, mas eu queria uma estrada menos clara. Vamos olhar aqui então essas imagens. Eu acho que o primeiro é o melhor, porque a estrada está menos bem feita.
tem ali um ponto focal de luz e uma vista de Deus. Eu gostei muito das nuvens do segundo, mas dá para aceitar perdê-las. Não dá para usar o terceiro, porque já tem ali um verde e isso poderia ser grama. E eu gostei também muito do quarto, mas eu acho que o primeiro ele tem o elemento luz mais claro do que os outros todos. Então, seguindo o nosso processo, nesse momento nós iremos fazer upscaling da número 1. Eu realmente estou muito interessado em compartilhar essas decisões com outras pessoas. E talvez usar a democracia para a decisão final, mas isso aqui, para mim, tá sendo realmente uma experiência sensacional. O upscaling sempre tem um risco, né, de distorcer um pouquinho o que a gente pensou, ou adicionar elementos que a gente não tem interesse. Olha, ele estava adicionando ali um verde, mas ele já removeu essa adição do verde, isso é bem interessante. Ele está voltando ali, ele perdeu um pouco do ponto central da luz, algo que eu queria que se mantivesse. Ele tá dando um detalhe às nuvens lindos. Ele está mantendo o amarelo, algo que para mim ele é bem importante dado o contexto. Infelizmente essa estrada aí eu não vou conseguir remover porque eu não tenho essa opção explícita. Teoricamente eu posso utilizar o No Street, se é que a inteligência artificial está se baseando em estradas para construir. Aparentemente sim, mas aí a gente vai ver depois. Vamos lá então, 88%, 91%, uau! Aquela nuvem da esquerda ali parece, eu não diria que parece um anjo olhando para cima, mas eu gosto muito desse sentido de que elementos possam representar entes humanoides. E aqui nós temos, nesse momento, a nossa imagem. Deus viu a luz, ok, e viu que a luz era boa. Eu não sei como eu posso representar isso, né, que uma luz é boa. Mas a luz em si, pra gente, ela já é boa, então ela já meio que conota isso. E Deus separou a luz das trevas. Eu acho que representa bem a separação da luz e das trevas, porque a gente vê essa separação acontecendo. É só a estradinha ali que aconteceu que eu não gostaria de ter, mas que talvez até num Photoshop de pós-produção a gente consiga remover. Eu acho que valeria a pena remover isso aqui, mas a gente está realmente surfando a onda da inteligência artificial, então vamos seguir ela com as limitações que ela tem. Gente, muito obrigado. Esses vídeos podem ficar um pouco mais longos em alguns momentos, mas vale muito a pena compartilhar essa experiência que eu estou tendo com vocês. Espero terminar o livro de Gênesis com essas imagens criadas. Terá sido algo sensacional. Eu vou ficar muito honrado em ter feito isso. E vou ter muito honrado em compartilhar com você. Então, por favor, vai nos comentários e deixa lá se você achou isso legal. Deixa lá o que você está pensando sobre isso. Eu vou ler os comentários. Eu garanto a vocês que eu vou ler esses comentários e vou responder. E com certeza vou aprender também com vocês, de repente usando aqui algumas técnicas, fazendo algumas falas que sejam adequadas para compartilhar o conhecimento que eu tenho, mínimo que seja, e que pode ser aumentado com a sua ajuda, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até lá!